cinema nórdico foi a cinematografia que ganhou destaque nesta edição da Mostra Internacional de Cinema. A gente tem tentado tornar a mostra também um local para se discutir cinema e seus modos de produção. E esse ano o escolhido foram os países nórdicos, porque é uma cinematografia muito forte, tem ganhado vários prêmios. Tem uma coisa de gosto particular, que eu gosto muito do cinema vindo desses países. E, ao mesmo tempo, é uma cultura muito diferente, né? Até de clima do Brasil. Eles têm um trabalho muito forte com formação de público, né? Cinema para criança e para adolescente. O cinema e a cultura, ele também tem que fazer parte da educação. Eu acho que ele tem que ser visto também como educação, que é um pouco a maneira como os países nórdicos enxergam o cinema também. Além de uma retrospectiva da produção contemporânea da região, um encontro discutiu novas possibilidades de coprodução com a Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Coproduções demoram para acontecer, você precisa, conhecer as pessoas, ganhar confiabilidade, descobrir projetos comuns que façam sentido para os dois lados e às vezes três lados. No caso específico, os países nórdicos têm algumas características, né? Eles têm uma estabilidade, todo mundo sabe disso, e isso se reflete no cinema. Eles têm institutos que apoiam a produção regularmente, eles têm um hábito de fazer coprodução, não com o Brasil, mas com outros países da Europa. Então eles já estão acostumados com essa troca, com essa procura. E a gente tem a vantagem, qualidade no Brasil, de ser um país muito misto. Então acho que foi uma excelente oportunidade de conhecer, de saber um pouco mais e de alguns produtores se conhecerem. São países que têm uma tradição muito grande não só no cinema em geral, mas em temas específicos, como por exemplo o cinema infanto-juvenil, que é um tema super importante que a gente tem discutido talvez pouco ainda no Brasil nesse momento. Estou sentindo, na conversa com os produtores, a parte deles vindo de lá e dos produtores brasileiros, que foi muito proveitoso, e acho que não é um caso de países, por exemplo, que a gente já tem uma relação histórica forte, como França, Espanha, Portugal, os países latinos. Então é um caso um pouco diferente, que é muito importante, que é das pessoas começarem a se conhecer. E aí eventos como esse são decisivos. I think it's really important, partly because we usually co-produce films with our Nordic neighbors, with Iceland, Finland, Norway, Denmark, and also with Germany in a lot of cases. And this means that the films get to be quite similar. We need to get influences from other countries, from other cultures. That's one side of it. The other side is that we have a big problem in Europe right now with refugees coming from Syria, from Afghanistan. And this raises questions about racism and xenophobia. And in Sweden right now, for instance, there's been a lot of burnings of refugee camps, and there's a lack of understanding of other cultures, and therefore it's important also to make films together with other cultures in order to raise awareness, understanding that we are one world, and so on. And there's also, of course, the economic aspect. If you make a film together with a country like Brazil, you get access to the Brazilian audience, which is a big revenue factor, of course. My opinion is that it's been really great to meet a lot of Brazilian producers, and hopefully we can start collaborating more in the future to come. The idea for me to come here was to meet Brazilian producers and see if we can exchange content, but even on an idea basis. So maybe I can, with a Danish company, become involved in a Brazilian project, maybe raise financing for it, maybe contribute with an actor or a photographer or an editor from Denmark, and hopefully we can start working together more in the process of creating new, exciting content. And sometimes mixing very different cultures can create something new and completely different from what we are used to seeing in terms of TV series or in terms of feature films. And so my personal ambition is, to make something completely new. And so far it's going well with the meetings. A mostra exibiu diversos filmes brasileiros produzidos em parceria com outros países. J'ai cru pendant très longtemps d'être tellement dépendante de l'amour des autres, de ne jamais pouvoir tomber amoureuse. Brasil, Portugal, França e Dinamarca se juntaram para produzir Olmo e a Gaivota. Só assim você conseguiria fazer seu filme. Sim, porque é um filme que se passa na França e a minha co-diretora é dinamarquesa. E ele foi todo montado, quase todo montado na Dinamarca. Então,
realmente precisava desses integrantes para conseguir realizar um filme que é um pouco uma Torre de Babel. Serge dit tout le temps, ne t'inquiète pas, parce que un enfant va nous donner beaucoup de force. Uma mulher no rito de passagem que é a gravidez, mas a gravidez não como algo natural, simples, celebrado, mas realmente como um rito de passagem. É um filme que estava sempre dançando nessa fronteira entre a ficção e a realidade, porque é um casal, 2 atores do Théâtre du Soleil, que é uma companhia que eu já admirava há muito tempo, encenando a própria vida. A gente tinha um roteiro esqueleto que eu e minha co-diretora escrevemos e a Olivia co-escreveu com a gente, porque a partir do momento que ela ficou grávida, a gente pediu para ela gravar um diário dessa gravidez. Então ela foi gravando as transformações mais sutis e os pensamentos mais íntimos na relação dela física com esse bebê e com o marido e com os próprios medos dela enquanto mulher, enquanto atriz, enquanto futura mãe. Então é como se a estrutura do filme fosse ficcional, mas a carne é totalmente real. Eu chamo o filme como uma ficção construída em fatos reais. Estive em Lisboa e lembrei de você é uma coprodução do Brasil com Portugal. O filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome do escritor mineiro Luís Rufato. Então, o livro conta a história do Serginho, que é um mineiro de Cataguases, cuja vida lhe corre mal e ele decide emigrar para Lisboa. Digamos que o livro é um bocadinho um espelho também de mim próprio e o próprio personagem é de determinada maneira um espelho de mim próprio também. Bom, o Serginho é um personagem, é um homem comum que ganha voz, como vários personagens da obra do Rufato, que tem uma série de frustrações na tentativa de encontrar o amor e existir em Cataguases, até que todo esse sonho dele se frustra e cantam a pedra para ele. Olha, vai para Portugal que lá a vida está acontecendo, né? Isso é 2000 e pouco, véspera de Eurocopa e tal. E ele vai para lá muito ingenuamente, achando que a vida vai ser incrível e que ele vai voltar patrão para o Brasil. E lá ele vive todo o declínio econômico português, né? Pós Eurocopa, e vive as situações todas de um imigrante legal. O filme foi rodado em Cataguases, portanto 40% do filme é a história do porquê que o Serginho, o personagem principal, vai para Lisboa, e os outros 60% do filme são passados em Lisboa, foi filmado em Lisboa e retrata todo o choque cultural, as dificuldades, a xenofobia. O Estive em Lisboa ele tem essa característica de mostrar as situações, e dentro delas está, sobretudo, um personagem que se vê cercado na tentativa de existir onde ele está. Zoom é o primeiro longa que o Pedro Morelli dirige sozinho e ele narra 3 histórias simultaneamente. É isso, Pedro? Fala desse roteiro pra gente. O filme são 3 histórias e o jeito que elas se ligam é o grande lance, né? Que uma está criando a outra. Então a gente tem a história de um cineasta está fazendo um filme sobre uma escritora, a escritora está escrevendo um livro sobre uma cartunista e a cartunista está desenhando uma história em quadrinhos sobre o cineasta. Cada uma tem uma pegada estética completamente diferente, tem um look diferente. Uma é animação, a gente filmou com os atores, desenhamos em cima frame a frame, chama rotoscopia, e as outras 2 histórias são filmadas, mas cada uma tem um look bem diferente, um estilo, uma pegada de câmera bem diferente. Então a gente tem praticamente 3 filmes em um. Dá para perceber que o filme é uma coprodução porque ele é falado em inglês e tem um elenco que mistura brasileiros com atores internacionais. A grande maioria do elenco é canadense, e a gente tem os brasileiros, temos a Marina Ximenes e a Cláudia Hanna, né? E temos o Gael Garcia Bernal, que faz um papel de um cineasta latino, a gente não explica exatamente de onde ele é, mas ele que está fazendo um filme no Brasil aqui. Acho que o fato de ser uma coprodução ajuda muito, né? A gente consegue ter recursos dos 2 lados e pegar o que tinha de melhor aqui e o que tinha de melhor lá. Nasceu de um convite do produtor canadense, o Niv Fishman, me convidou quando eu tinha 23 anos para inventar um projeto, e ele estava fazendo uma leva de filmes com diretores estreantes na época. E daí eu fui inventando e 5 anos e meio depois estamos aqui estreando o filme. O longa Boi Neon, uma das coproduções do Canal Brasil que participaram da mostra, também foi realizado em parceria com outros países. O filme é uma coprodução entre Brasil,
Uruguai e Holanda, e a gente conseguiu criar essa oportunidade muito rica de intercâmbio, né? Que para mim, que estava dirigindo o filme, poder interagir com essas pessoas de outros países que vieram para cá emprestar seu talento e também interagir com a equipe local foi muito, muito rico para a gente lá em Pernambuco. A gente filmou no interior da Paraíba e de Pernambuco, e o filme que acompanha essas vaquejadas, né? Que são esses eventos de agrobusiness e que consiste no cavalo, né? Encurralar um boi no meio e puxar o boi pelo rabo. Isso é uma festa muito, muito forte, expressiva no Nordeste. E a gente acompanha vários desses circuitos, né, nos bastidores. Nossos personagens estão sempre nos bastidores, cuidando dos bois que são, né, a atração da festa da vaquejada. Acho que de alguma maneira o filme se apropria de uma paisagem humana em transformação, né, desse lugar que está em transformação. E eu acho que é isso que de alguma maneira tem conseguido tocar algumas plateias, inclusive internacionais, por onde o filme passa, né? Um filme super local, filmado em Pernambuco, e esses personagens que estão de alguma maneira num processo de transformação das relações humanas, isso tem conseguido se comunicar com as pessoas. Então acho que esse talvez é a força do filme, né? Não é porque o produtor é brasileiro que o filme é uma coprodução internacional. Estou aqui com o Rodrigo Teixeira, que tem 9 produções internacionais, 2 inéditas e 2 aqui na mostra. Explica isso pra gente, Rodrigo. Na verdade, a gente não faz coprodução, a gente investe nos filmes, a gente produz os filmes desde o começo. Às vezes a gente entra num filme que já está desenvolvido, mas a gente entra como produtor, a gente participa de tudo. A gente não tem tratado de coprodução, a gente não usa esse tratado bilateral entre os países, entre Brasil e França, entre Brasil e Inglaterra, não. A gente faz o filme, produz como negócio, a gente faz um business. Tem filmes como Mistress America que a gente produziu financeiramente sozinho, então a gente é produtor. Are those my cats? Eu, infelizmente, não encontrei nenhum modelo que eu achasse bom para mim, mas eu acho que outros produtores acham. E eu respeito isso, é um modelo de negócio que na minha empresa ele não cabe, mas acho que tem outras empresas brasileiras fazendo isso muito bem feito.